Eu sou o Thiago Almeida, aqui do canal Rota do Alerta. Cena lamentável. Ontem, naquele hospital em Recife, uma criança de apenas 10 anos de idade foi submetida ao procedimento de aborto. Esta criança já vinha sofrendo abuso sexual desde a sua idade de 6 anos. E foi um grupo de manifestantes para a porta do hospital chamar o médico de assassino, chamar aquele povo de assassino. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores, para os senhores e senhoras, os senhores que são pais, as senhoras que são mães, perguntar se fosse um filho de vocês, se fosse a sua filha, o que você faria numa situação dessa? Gente, é uma criança. Eu fico imaginando o psicológico dessa criança. Ela não tem, ela nem condições de gerar essa outra criança, ela não tem. E eu fico imaginando, mesmo se ela tivesse a condição de gerar, o seu corpo tivesse as condições de gerar essa criança, como seria a vida dessa criança? Seria uma vida completamente abalada. Seria uma vida completamente frágil para o resto da vida dela. Ela já está sofrendo isso desde já com sua idade de 10 anos. Já está com uma vida abalada. Como uma criança, como uma mulher, vai gerar no seu ventre uma criança de abuso sexual, você sabendo que aquela criança nasceu de um fruto de um estupro? Eu não consigo entender, eu não consigo gerir essas coisas, porque existem casos específicos. Não que eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da vida, mas existem casos específicos como esse, e como a nossa lei brasileira ela permite nesse caso. Ela permite, nesse caso, o aborto. É uma criança de 10 anos de idade, e ali foi para a porta daquele hospital chamar o médico de assassino. Foram pessoas manifestar contra. Se fosse o filho de vocês, eu tenho visto religioso julgando esse procedimento. Eu quero perguntar mais uma vez, e se fosse o filho de vocês, o que vocês fariam nessa situação? O momento não é de julgar, o momento não é de amaldiçoar, o momento sim é da gente cobrar dos nossos parlamentares que criem lei mais rígida, que pune essas pessoas. Ah, não é porque eu sou religioso que eu tenho que aceitar tudo, não. Não é bem assim. Eu não posso ser omisso porque eu sou religioso. Eu estaria sendo enganoso se eu fosse omisso às coisas dessas. E não é bem assim. Nós temos que lutar pela vida, sim, mas uma vida que ela é gerada não de fruto de estupro. E além de tudo, gente, é uma criança. Qual é o preparo que essa criança teria para manter essa outra criança no colo? Nenhum. Essa criança já vai sofrer pro resto da vida dela. Olha o psicológico dessa criança, o quanto foi abalada. É uma criança que vai precisar muito de acompanhamento, de muito acompanhamento psicológico, de muitos profissionais acompanhando essa criança, porque é uma criança que o seu psicológico está completamente abalado. Saber que o seu próprio tio abusou dela, desde a idade de 6 anos. Então, senhores e senhoras, pense bem. É muito fácil nós julgarmos, mas pensa dentro da sua casa. Pensa que você tem filho. Tem pessoas que estão dizendo, olha, não pode nem falar o nome do estuprador. Por que não pode falar o nome do estuprador? Santo ele não é. Santinho ele não é. Tinha que sim que falar o nome do estuprador. Preservar a imagem do estuprador. Que imagem? Preservar a imagem. Desculpa a expressão, mas preservar a imagem de vagabundo. Nós temos que preservar sim, a imagem familiar. Nós temos que preservar a imagem do cidadão de bem. Você, pai de bem. Você, mãe de bem. Existem direitos humanos neste país para proteger vagabundo. Direitos humanos para proteger estuprador. Não consigo entender essas coisas. Fica aqui a minha indignação. E principalmente
um grupo que se diz, eu sou religioso, mas vai lá fazer manifestação, chamar o médico de assassino. Se você não concorda com a lei do seu país, que mude do seu país. Esse é um caso específico. Esse é um caso específico dessa criança. Pensa bem, mãe. Pensa bem, pai. Você que tem uma criança dentro de casa, você permitiria isso? Você aceitaria esse tipo de coisa? Eu não aceito. Eu não aceito. Então essa é a minha opinião. E vamos cobrar dos nossos parlamentares que faça lei rígida. Não é colocar um estuprador na cadeia, daqui a 5, 10 anos ele está na rua. Chega. Nós precisamos de leis mais rígidas. Vamos cobrar dos nossos deputados federais, dos nossos senadores. Faça lei rígida, cobra, faça que nem outros países. Essa é a minha opinião. Que nós devemos sim lutar pela vida, mas não nesse caso. Não no caso dessa criança, que é um caso específico. E que nós possamos rezar e pedir a Deus para a vida desta criança, que Deus preserve a vida dessa criança, que Deus apague tudo que passou na mente dela. Sabemos que é muito difícil, mas que Deus possa abençoar. E você que não concordar com o que eu estou falando aqui, não tem problema. Você que foi a favor, deixa os seus comentários. Você que foi contra também, deixa os seus comentários. Mas se você não concordar comigo que estou dizendo aqui também, não tem problema. Mas essa é a minha opinião, como pai, como servo de Deus, como cristão. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não podemos julgar a família. Além de tudo, é uma criança que está naquele hospital ainda internada. Que Deus possa nos abençoar. Um forte abraço a todos vocês, aqui do Rota do Alerta. Valeu, gente!